Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que a gente vai ouvir hoje, com uma pessoa que nos sucedeu aqui, já falo quem é, num bate-papo muito bacana sobre a sua vida e sobre as últimas coisas que ele fez aí pelo Corpo de Bombeiros. Mas antes disso eu quero lembrar você, muito importante, inscreva-se no nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras pelo YouTube. E é com muita alegria que a gente recebe aqui o nosso antecessor na presidência da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, o Coronel Itinossi. Itinossi, muito obrigado por ter deixado seus afazeres lá, eu sei que você está trabalhando bastante, e vir atender o nosso convite aqui para batermos um papo aqui no nosso 193 BombaCast, que é uma criação da sua gestão. Muito obrigado, Itinossi. Olá, Pavão, tudo bem? Então, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho, né? Agora que eu não sou mais o presidente, acho que eu me sinto mais à vontade para poder conversar um pouquinho mais sobre os assuntos diversos aqui, né? Inclusive da Fundação. Poxa, muito obrigado. Itinossi, bom, a gente é muito próximo de turma, né? Eu sei um pouquinho da sua história, mas não é todo mundo que sabe, né? Eu também não sei tudo. Mas eu sei, a gente vai falar sobre sua carreira, enfim, sobre papéis importantes que você teve nas funções que desempenhou. Mas você foi praça do bombeiro, é isso? Fui. Então, um pouquinho antes, né? Então, como todo jovem, né? Eu sempre sonhei em ser bombeiro, né? Desde criança. E aí, quando chegou na época, de 18 anos, por incrível que pareça, eu liguei para o 93 e liguei, como é que eu faço para ser bombeiro? Você não tinha ninguém na família? Não tinha ninguém. Aí o atendente lá, você sabe que esse telefone é para emergência, né? Sei, mas é que eu não sei para quem perguntar, né? Então, você vai lá na Cruzeiro do Sul, faz a inscrição lá e presta. Tá bom. E assim foi. Então eu entrei como soldado. Que ano foi isso, Iti? 1987. 87. Então, na sequência, eu fiquei sabendo que bombeiro era militar, que tinha soldado, que tinha oficial. E aí eu acabei, já estava ali, né? Fiz o concurso como soldado. Eu falei, já que estamos aqui, né? Vamos estudar. Aí eu estudei e no ano seguinte eu entrei na academia. E aí eu saí uma turma, depois da sua, né? 1992. Só uma coisa que eu tenho na minha memória, tio, você não vai acreditar. Mas eu me lembro você se apresentando na academia fardado de bombeiro. Nossa, faz tempo, hein? Sabe o que eu lembro? Porque eu estava na adaptação. É verdade. E eu lembro, de repente, entre um cara... Porque não era muito comum, né? Sei lá, pelo menos pra mim, que eu tava no segundo ano da academia, né? Aí chega lá um cara, foi, puta, o cara tava... Esse capacetinho aqui, ó, não tinha ainda o galê, né? Era esse aí. E eu me lembro de você em forma lá no... Porque eu acho que eu tava no pelotão que você tava ali. Então foi uma coisa que chamou a atenção. Nossa, nem lembrava disso. Eu lembro. E era porque eu não tinha dinheiro. Acho que muita gente foi de carona pra academia. Eu fui fardado porque eu não tinha dinheiro. Para não pagar o ônibus de metrô. Para não pagar o ônibus. Você foi do terceiro GB como soldado? Como né? soldado, fui da Moca. Apesar que tirei alguns serviços em outros quartéis, né? Mas sim, sempre da Moca. E assim foi, né? E nós fomos para academia. Na nossa época, tinha especialização no último ano, né? Sim, nós pegamos então, no isso. quarto ano, você poderia... Porque, na verdade, o CFO era de 3 anos. Acho que algum entrevistado já deve ter falado sobre isso, né? Sim, passou para 4. Nós éramos em 3 anos e o quarto ano era especialista, que seria o CBO. Então, na verdade, emendou tudo. E também, como quarto ano, a gente estudou aqui no CCB, né? A época que a Escola de Bombeiros era aqui. E, na sequência, eu voltei como oficial para o terceiro GB. Então, muitos praças que estavam lá, tinham trabalhado comigo. Soldado, voltou tenente, muito bacana. Voltei tenente lá. Bacana. Fiquei lá até 2000, né, Desculpa, fui pro terceiro, aí por algum motivo, faltou oficiais na Zona Norte. Então eu fui transferido, fiquei 1 ano na Casa Verde, trabalhando na Casa Verde, um ano muito feliz, né, eu me diverti muito, diverti assim, né, no bom sentido. Né? A gente que ama o que faz, a gente não trabalha, a gente se diverte. O Max fala muito isso. Né? Eu lembro assim que eu pegava pelo menos um morto todo dia, pelo menos um. E Casa Verde era muito corrida mesmo. Sim, tem a Marginal ali. Sim, então era assim, aprendi muito lá. Mas eu morava aqui na Zona Leste, né? Então eu pedi para voltar para o terceiro, fiquei no terceiro até 2000, quando o querido comandante Paca
Mas eu gosto dele. Tô sendo meio irônico assim, mas é legal. Jair Paca de Lima. Jair Abraço, Paca de Lima, comandante que, Jair. aliás, já passou aqui também, né? Um abraço. Aliás, tem uma passagem... Não vou contar não, senão depois ele vai me bater. Acho que eu nem lembro mais. Pode contar. Mas eu lembro que ele foi no terceiro e falou, olha, quem tem mais de 5 anos de unidade tem que ser transferido. Eu lembro disso, pô. Nós vivemos isso. Eu tinha 8. Aí ele encontrou comigo aqui no corredor. Pô, japonês, você tá há quanto tempo lá no terceiro? Menos de 5. Ah, você tá me enganando, você tá mentindo, cara. Você tá mais de 5, sim, você vai ser transferido. Eu falei, Bom, tentei, né? Eu tentei. E aí, nessas mudanças, me convidaram para vir para a DAT, que é a divisão de atividades técnicas. Vamos lá aprender. Aí eu fui para lá, fui recepcionado. Isso 2000 nós estamos falando, né? Nós estamos falando de final de 2000. Final de 2000. Isso, então, mais ou menos novembro, dezembro de 2000, eu vim para a DAT, fui super bem recebido, né? Na época era o Major Tomizawa. Tomi. E os capitães eram o Miranda, o Guimarães e o Jolan. Então também são escolas, né? Vira esses dias, Eduardo Jolan Bercois. E assim, aí eu fiquei lá como analista, uma coisa que não era muito comum, né? Geralmente os tenentes novos iam para a vistoria, para aprender. E eu já de cara me puseram na análise e fiquei como tenente analista. Na promoção a capitão, que eu não lembro mais quando foi. Assim, se eu fui em 94, 94, né? 94, 2004, você deve ter ido 2005, por aí. 6, 2005, 2006. Aí, eu vou ser chefe da análise, né? Mas que nada, me puseram como chefe da vistoria. E aí também foram, acho que foi 2006 no meu caso. E aí fiquei 4, 5 anos como chefe da vistoria. Então a gente viu bastante coisa aqui nessa cidade. Essa cidade é muito grande. Caramba, mudou muita coisa, hein? Então eu posso dizer que o maior período que você ficou no Corpo de Bombeiros foi na área técnica. Em termos disso, sem dúvida. Sim, né? Porque depois daí, não sei se você lembra, em 2010 criaram o Estado Maior e eu fui chefiar a seção de gestão de qualidade. Lembro disso. Foi em 2010, de 2010 a 2013. Em 2013 eu fui promovido a major, aí eu fui convidado a voltar para a área técnica. E aí eu fui... Em 2013 nós criamos a divisão de análise centralizada. Que eu acho que foi uma das coisas, sei lá, como é que eu vou dizer? Uma das melhores opções estratégicas que o comando já fez. Eu também acho, eu sou suspeito porque eu fui um dos que ajudou a contribuir na fundação, na criação dessa divisão. Mas era assim, né? O comandante da época, ele me chamou, assim, puta, Itinócio, cada 10 ligações que eu recebo, 11 é reclamando de área técnica. Que você pega um projeto, numa cidade aprova, o mesmo projeto na outra cidade manda fazer alguma coisa, na outra cidade não sei o quê. É muita reclamação. Dá para padronizar? Sim. Agora, graças ao trabalho do Coronel Adilson, do Coronel Cicerelli, está sendo criado o Via Fácil Bombeiro. Tendo uma plataforma robusta, dá para sim. Aí nós criamos a plataforma e fizemos a análise centralizada. Então nós trouxemos, meio português, né? Porque nós pegamos análise centralizada, pegamos todo mundo e trouxemos para cá, né? No começo, né? Mas aí assim, como é que vocês analisam tal tipo de edificação? Eu peço isso, eu peço aquilo outro. Cada um fazia de um jeito. Cada um fazia de um jeito. Não era maldade, mas cada um tinha uma interpretação. Se virava do jeito que dava. Então a gente sentou e falou, vamos fazer uma reunião, que a gente chamava de reunião de análise crítica. Então vamos sentar aqui. Esse tipo de situação, como que a gente vai resolver? O que você acha? Eu acho isso. O que você acha? Eu acho isso. Achar é perfeito, mas embasa. Embasa a sua argumentação. Tá, porque do item, o artigo e tal. Fechou, convenceu, não convenceu, votação. E, naturalmente, né, eu que fechava porque eu era o chefe. Então, ata da reunião, jogava para a divisão pro departamento de prevenção, transformava numa consulta técnica. Aí era para todo mundo. Então, agora você vai analisar, você vai pedir tal coisa. Em cima do quê? Em cima da consulta técnica. Então, tudo era escrito, tudo era discutido. E estamos aí, né? Esse mês de setembro, vamos comemorar 10 anos de análise centralizada. Anos. O comando, na época, era o Coronel Repúlio, né? Coronel Repúlio. Era o Coronel Repúlio. Ele foi corajoso mesmo. Foi. Eu não consigo, de verdade, passado 10 anos, né, eu não consigo enxergar uma outra forma de a gente ter feito isso se não fosse dessa forma. Né? Sim, é a tecnologia, né? Tecnologia, aliás, claro, a tecnologia permitiu isso também, né? Um objetivo e principalmente com o apoio do comando.
sem apoio do comando, talvez a gente não conseguisse, né? A resistência, eu não digo nem uma resistência ativa, mas aquela resistência, tá bom assim, deixa do jeito que tá. Toda mudança, ela provoca desconforto, né? Ela provoca um desconforto. Por melhor que seja a intenção, por melhor que fique depois, o processo da mudança nunca é. Mas aí temos N experiência na nossa vida disso, né? Imagina uma área tão sensível como era e é a área técnica, né? Mas sem dúvida nenhuma, o cenário que você deixou, a sua geração, as pessoas que trabalham com você hoje, é muito melhor do que há 10 anos atrás, isso não tenho dúvida. E aí, para encerrar, né? Depois de ajudar a criar a divisão de análise centralizada, eu voltei para a DAT, fiquei mais um tempinho como major-chefe das vistorias da capital. Aí, bem no finalzinho mesmo, quando eu fui tenente-coronel, eu voltei para a área técnica. Eu voltei e fiquei até dar meu tempo. E aí, o comandante da época, que era o Eduardo falou assim, pô, você pode ficar até fechar o decreto? Assim, vai passar meu tempo, né? Mas enfim, né? Vamos lá, vai. Então, e aí eu fiquei o decreto é 2019. O decreto é 2018, mas as ITs são de 2019. Que aliás são as que estão hoje, né? São as que estão em vigor até hoje. Então a gente fechou, uma equipe fantástica que estava comigo, né? Pessoal muito dedicado. Seria uma injustiça citar um ou outro, porque toda a equipe da época era muito boa. E continuam aí. E alguns estão aqui ainda, né? Os mais jovens estão aí ainda. E assim foi, né? Então, eu entreguei, publicou as instruções técnicas, no outro diário publicou a minha aposentadoria. Missão cumprida. Mais ou menos, né? Porque logo na sequência, o Eduardo me chamou de novo. Falou, pô, nossa, a gente tem a Fundabom. A Fundabom é o Corpo de Bombeiros, né? Vamos dizer assim, não deixa, é o braço privado do bombeiro, né? Onde a gente pode aproveitar, né? Onde a gente pode desenvolver a imagem do bombeiro de forma que reverta para o próprio bombeiro. Então eu tive meio expediente de aposentadoria. Porque eu soube que aposentou, comecei a pensar em curtir, aí o Eduardo me chamou e pediu pra gente assumir a Fundabom. E você, no meu caso, fez o papel dele, né? Eu saí aposentado, tô indo pra Portugal visitar o meu irmão, tá? Não, preciso falar com você. E eu fugindo de nós, mas que diabo da cruz, porque eu não sabia o que ele ia falar já. Mas com certeza, né? Tem que ter Aqui é um pouco diferente, né? Aqui tem que ter um perfil. A gente não depende de ninguém, a gente depende da gente mesmo. Então, a gente precisa de um gestor que tenha um pouquinho mais de visão comercial, mas não comercial de lucro, né? Mas visão de sustentabilidade de negócio. De uma fundação, né? Porque a fundação é como qualquer fundação, né? Mas antes de a gente chegar nisso, eu quero voltar um pouquinho mais, né? Porque aí você falou, não tive nem meio minuto de aposentado, o Eduardo conversou com você e tal, você acabou vindo aqui para a Fundabom. Claro, você foi reconduzido uma vez, você ficou 4 anos, né? Fiquei 4 anos, passaram 2. Uhum. Para mim estava relativamente tranquilo, porque a gente estava no meio da pandemia, né? Sim. Mas, assim, acho que eu aguento mais 2. Então, consegui, os 4 anos foram tranquilos, a equipe é boa. Não, eu agora, eu falo muito isso, né? Inclusive para você, já falei, né? Nós temos 10 anos, né? De história na Fundabom também. E os presidentes anteriores que antecederam foi o Sancler e o Coronel Duarte. Duarte e Sancler, nessa ordem, né? Antes de você. Sancler, depois o Duarte. Depois do Duarte, depois você. E eu rendi o Duarte. E você rendeu o Duarte. E eu tô te rendendo. Mas eu acho que em cada momento, cada um fez aquilo que precisava ser feito. Sim, com certeza. Para que a gente tivesse a fundação de pé. Né? Com certeza. Mas se a gente voltar lá atrás, né, o trabalho do Coronel Sancler de criar, né, de ser o primeiro presidente. O do Coronel Duarte de escrever muita coisa. Organizar. Coronel Duarte ele é um cara ímpar né? Foi ele comandando o bombeiro, muito organizado. Ele deixou a marca, deixa até hoje a marca dele em vários processos que a gente tem aqui. Mas aí vem você, que já vem assim numa fase já com a história um pouco mais estruturada e alavanca um monte de projetos, que é o que você passou para mim. Não é? De tudo isso que você fez, agora eu te pergunto, né? Qual foi aquele que você falou, puxa, esse aqui é a cara da fundação e tem que acontecer? Vários. Acho que tem várias faces aqui, né? O que eu acho mais importante. Eu vejo 2 faces que eu considerei assim mais emblemáticas. A questão física e a questão mental.
Na questão física, são as corridas. Então, a gente pegou uma expertise muito boa, né? A gente já pegou as corridas que as unidades desenvolviam. Então, a gente já pegou um histórico das corridas. E a gente deu uma cara mais de institucional, né? Menos assim, não há mais a necessidade da unidade se expor, né? A unidade pedir para o patrocinador comprar alguma coisa. Não. Tem um patrocinador? Tem um bombeiro com objetivo? O objetivo é nobre? Então, põe a fundação. A fundação vai lá, a fundação capta o recurso, a captação presta conta, não precisa ter nada de fio de bigode. É tudo documentado, tudo dentro da lei, tudo depois é feito um relatório e passa pelo Ministério Público, não tem nada embaixo do pano. Paralelo a isso, entrando um pouco aqui na Fundabom, né? Quando a gente... Porque assim, é como uma história, né? Como é que Portugal, por exemplo, quando é que Portugal começou a se expandir? Quando ela resolveu os problemas internos. Quando terminou as revoltas internas, fortaleceu a monarquia, aí que eles partiram para as navegações. Nosso caso foi muito parecido, né? O Sancler desbravou as trilhas, o Duarte organizou aqui dentro, então com a Fundabom organizada, eu consegui olhar para fora. Então nós partimos para duas linhas, né? A linha física, que é a questão das corridas, dos eventos, parte esportiva, né? A parte esportiva, e a parte de divulgação, que são os seminários. Então nós fizemos 2 seminários de inovação tecnológica, 3, desculpa. Não, 2, né? Terceiro vai ser ano que vem. O ano que vem. Cada 2 anos. Né? Mais ou menos. E de museu fizemos 2. Que foi, porque até hoje tem gente que fala desse seminário. Esse seminário foi muito bom. Então, toda a comunidade técnica, né? Sejam os escritórios de engenharia, sejam os fornecedores de produtos, sejam, enfim, todo esse mundo que orbita em torno à questão de regularização nessa área de museu, foi um grande sucesso esse evento aí. E tem um outro braço também, que não menos importante, que é a questão de... Então, quando você era comandante, acho que você deve lembrar disso, né? Várias vezes eu fui na sua sala, como nos seus antecessores e como no dos seus sucessores no comando do bombeiro. Então eu falava assim, olha, a fundação está à disposição. O que o comando quer? Qual que é o seu planejamento? Porque a gente completa o planejamento. Então vocês sempre pediram para a gente ajudar na parte de bombeiro educador, na parte de seminário. Então... As pós-graduações. Pós-graduação foi fruto das nossas conversas, né? Que era a questão do... Depois, se eu puder falar um pouquinho, eu acho muito interessante. Claro, tem que falar disso, até para quem está nos ouvindo. Eu acho que esse é o primeiro papo que tem presidente. Aliás, não existiu podcast antes disso, né? Verdade. É importante, porque às vezes é importante que a opinião interna saiba, né? Qual é a função da fundação, por que nós criamos isso aqui, né? Que nós não somos associações, às vezes uma associação... às vezes, verdade. As pessoas confundem associação com Fundabom, a gente não tem sócio, né? Associados, eu quero dizer, né? Não, a gente é uma fundação, nós operamos como fundação, que é um órgão do terceiro setor, com um objetivo, né? Que a gente tem. E é legal você ter falado, né? Porque as pessoas também não sabem. A gente está aqui na presidência, né? A gente tem a diretoria, mas o conselho curador é o comando do Corpo de Bombeiros. Então nós somos o outro coronel do Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, né? Então tem 7 na ativa. Nós seríamos você agora é o 8º, né? Que não manda nada, né? Não manda nada, mas... mas enfim, né? Tem a mesma responsabilidade dos outros, né? Vamos dizer assim. Muita informação. Vamos fechar isso aqui, antes que eu esqueça. Então, questão da pós-graduação. A gente conversou, a informação é importante e tal. A gente já tinha uma expertise de cursos presenciais, a gente tinha uma expertise de cursos livres online, nós tínhamos a plataforma, a gente já sabia fazer. E aí, em uma das conversas, não sei nem se foi com você ou foi com o Max Mena. Assim, o que o pessoal comentava? O bombeiro militar faz uma reserva de mercado. Ele segura toda a informação para ele. Os engenheiros não ficam sofrendo e até dá margem para o pessoal falar besteira. O que além de não ser verdade, né, a fundação fez esse papel também, né? Então o que a gente conversou? Eu acho que foi com você. Foi. Então a gente, então vamos fazer o seguinte. A mesma informação que é passada para o oficial do Corpo de Bombeiros, vamos passar para o público em geral, em forma de pós-graduação. Então, em vez da gente fazer cursos internos, a gente põe os instrutores dos cursos internos para dar aula. Todos ganham.
ele passa a ser remunerado bem, como um docente. Exercendo uma atividade legítima de docência. Exercendo atividade de docência. O oficial ganha. O civil ganha, porque ele tem a oportunidade de, na hora, tirar dúvida. Dúvida, informação. Você tinha falado, não é aula presencial à distância. É aula presencial à distância. Não é aula gravada. Então, se você tem dúvida, você já pergunta para o professor na hora. E todos, síncrona, isso aí. Isso. Obrigado, Miquel. Obrigado, Miquel. Então é isso. Então, a gente abriu e já estamos na terceira turma, né? E o que é mais importante, quer dizer, tão importante quanto, não mais, os nossos profissionais que resolvem fazer essa pós-graduação, eles recebem bolsas, não pagam. Bem lembrado. Que já é uma coisa que nós, como fundação, dentro do nosso estatuto, né, de apoiar o Corpo de Bombeiros de incentivo à formação, ao aprimoramento tecnológico, nós estamos devolvendo oficiais e praças, né? Oficiais e praças que se interessam, fazem a pós-graduação e com bolsa. Sim, então ao invés de ele fazer um cursinho, um curso reconhecido só por nós mesmos, um curso dado por nós mesmos, reconhecido só por nós mesmos, né? Agora não. Agora ele dá o curso ou recebe o curso. Exatamente. E ele recebe um certificado. De pós-graduação. De pós-graduação. Então é reconhecido no Brasil inteiro. Então essa é uma das facetas que a gente trabalhou, né? Essa divulgação cultural, tem os seminários que a gente divulga de forma informativa, as corridas. E a educação pública, que nós temos como é que se fala? O direito autoral, não é isso? Do material, é isso? Isso, exato, né? A Britânia, né? O grande Ricardo está ajudando a gente da empresa Britânia. Todo o material que nós ajudamos a produzir para a educação pública do Corpo de Bombeiros. Eu vou dar um passinho de novo para trás. Quando eu assumi a fundação, eu realmente estava com muito gás, né? Ainda estou, mas não está tanto assim, né? O tempo vai passando. Mas enfim, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de tudo que podia ser feito, tudo que a lei permitia que eu fizesse. Aí quando eu comecei, eu vou testar e vou ver qual que vai dar certo. Aí na época, você tá maluco, não dá para fazer tudo isso, foca em um. Então, mas qual que eu vou focar? Eu não sei qual que vai dar certo. Então eu testei, no primeiro ano eu tentei tudo. Esse daqui deu certo, esse deu errado, esse daqui desgastou. Aí no segundo ano, aí eu já fiz aquele Pareto. Esses têm potencial, esses geram recursos. Esses estão gerando recursos, esses têm potencial. Agora, esses, um dia talvez eles dê. E esses eu acabei não guardando, mas eles não ficaram mais no radar. Aguardando o momento, oportunidade. Uma oportunidade. E aí, desses daí, acabaram fatalmente caíram nesses daí que eu falei, né? São corridas, cursos que desenvolveu até chegar na pós-graduação, seminários. E uma coisa que eu não falei. A fundação, no começo, o pessoal tinha muita visão, ainda tem, eu acho, né? Esse trabalho do BombaCast é uma das ferramentas que a gente vai usar para dirimir essa questão, que é a Fundabom é de oficiais, porque a gestão aqui estava com oficiais. Que não é verdade também. Que não é verdade, porque na verdade a gente gera dinheiro, recursos para o Corpo de Bombeiros de um modo geral. A questão material, como tem muita coisa que o Estado fornece, então a gente acha assim que existe, em vez de a unidade, por exemplo, a unidade quer captar recursos para fazer uma determinada atividade, ótimo, mas coisas que dá para comprar pelo Estado, eu acho que deveria levar. Continua sendo, não é para essa a nossa função. Então poderia, quero mandar oficiais fazerem curso, oficiais ou praças fazerem curso fora, vai lá. Tem essa história, alguém já contou essa história quando ganhou o prêmio... na Alemanha, isso. Quando ganhou o prêmio da Magirus. Quando ganhou o prêmio da Magirus, fantástico. Bombeiro, nós fizemos a equipe lá da Magirus, né? Fiz a fundação deles, enfim. Fez lá o concurso e tal. E São Paulo ganhou o prêmio. Melhor ocorrência do mundo naquele ano. Melhor ocorrência do mundo naquele ano. Fantástico. São Paulo, parabéns. Vocês atenderam a melhor ocorrência. Na opinião do mundo, vocês atenderam a melhor ocorrência. Então, vem aqui receber o prêmio. Então, né? E bem em cima da hora também, né, que eu me lembro. Porque foi tendo o concurso, teve o concurso durante o ano, né? Durante o ano. Então, né, aí a gente vai conversar com o Estado, né? O Estado, mas você pôs na LDO? Pôs na LOA? Você previu ano passado? Não, como é que eu vou prever o conhecimento?
Como é que vai prever uma ocorrência? Não tem, não estava previsto, então não tem dinheiro pelo Estado. A fundação entrou. E aí, pessoal, vou pagar do bolso para receber a medalha? Medalha não, né? O prêmio? O prêmio? Complicado. Então, a fundação, junto com os parceiros, né? A fundação sozinha, ressaltando, a fundação sozinha, ela não faz nada. A fundação é formada, eu falei isso até na nossa... Sim. Transmissão de posse, né? Ah. Na transmissão de posse. A fundação sozinha não é nada, ela é um elo da corrente, onde de um lado nós temos naturalmente o bombeiro militar, da ativa e da reserva, e eu tenho os parceiros, que são todas as entidades físicas e jurídicas, né, que estão interessadas na segurança pública. Então, mobilizamos toda essa rede e conseguimos levantar recursos. Não para tudo também, mas para uma parte dessa demanda, né, parte da passagem, parte da estadia, parte da alimentação, a gente conseguiu ajudar. Teve uma outra passagem também, que foi a Eles tinham que ir para Nova York também. Era você ou o Max Mendo, comandante? Acho que era o Max. Acho que era o Max. Que também tinha que... Eles conseguiram recursos para viagem. Eles não tinham recursos para alimentação. A fundação também ajudou. Esse era seu. A troca de CNH. Quer falar? Quero. A gente tinha uma demanda bastante grande, nós precisávamos trocar, né, a categoria de CNH de uma turma que se formava na escola para poder conduzir as viaturas de bombeiro, né? E a gente só paga, isso é pago, né? Como não podia chegar lá no aluno e falar, olha, pague do seu bolso aí seu dinheiro para você poder ter a mudança da categoria para depois se habilitar para dirigir a viatura de emergência. Pedimos apoio da fundação e a fundação financiou, né? Uhum. Cumpriu, olha, foi a melhor coisa, você falou do estatuto, né? Cumpriu a acepção. Apoiar o Corpo de Bombeiros naquilo que for necessário na área do conhecimento, do aprimoramento tecnológico, da especialização, caiu como uma luva. E a gente saiu lá com uma turma bastante grande, né, de alunos soldados, quase a turma inteira, né? Capacidade e habilidade, que era uma coisa que a gente teria uma solução de continuidade muito grande, ele vai para a unidade, se apresenta, para depois ter que mudar a categoria. Não, a gente já entregou o cara pronto, graças ao apoio da fundação. Isso, se chegasse na unidade, aí cada unidade, cada quartel ia tentar resolver de um jeito. Ia demorar quanto tempo? Quanto tempo ia demorar? A ESB centralizando isso foi fantástico. E assim foi. Então a gente apoia a Defesa Civil de São Paulo também. Nós compramos um drone, até com o Coronel Niacas. Sim, me lembro disso. Acho que 24 mil. Eu nem sabia que um drone podia custar tão caro. Porque é diferente, né? Não é aquele que a gente compra na 25 de março, né? É drone, né? Não, era um super drone para levantamento de... área de risco. Não era isso? Qualquer coisa. Georreferenciamento. Georreferenciamento. Não, drone nervoso, né? Também. Top. Mas enfim, e assim a gente tem feito, né? Então, o comando do Corpo de Bombeiros, os amigos, os parceiros do Corpo de Bombeiros tem as demandas, a gente tem procurado conciliar e temos feito isso. Espero ter passado um bom embasamento para você, né? Porque tem um potencial muito grande, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo é muito grande. Mas assim, não é grande à toa, né? É porque a demanda dele é muito grande também, né? Nós temos, como dizem muitos comandantes que passaram, é o maior laboratório do mundo, né? Poucos bombeiros no mundo têm, primeiro, a dimensão da cidade que a gente tem, a demanda operacional que a gente tem e a experiência tão diversa de tipos de ocorrência como São Paulo. E quando eu falo São Paulo, não falo só da cidade de São Paulo, eu falo do estado de São Paulo, né? Nós realmente somos, como é que eu vou dizer? Não vou dizer único, mas a gente encontra poucos departamentos de bombeiro no mundo que tem todas essas características que o bombeiro do estado de São Paulo tem, né? Olha, Tinócio, é muito bom, está sendo muito boa essa conversa, porque a gente às vezes tem uma, como é que eu vou dizer, uma necessidade, né, de explicar as coisas, e esse canal aqui, sim, nós vamos produzir mais algumas coisas para falar sobre fundação, mas esse é o primeiro, esse é o pontapé inicial. Porque, claro, né, as pessoas querem saber, elas têm dúvidas no nosso próprio público interno, né? Vai chegando, todo ano chega recruta, todo ano chega né, profissionais novos ao Corpo de Bombeiros que tem que se inteirar que essa instituição tem uma fundação ligada a ela, e qual é a finalidade dela, né? Para que nós existimos, né? Mas eu acho, Itinócio, eu tenho certeza que o seu trabalho também, e eu vou até fazer uma brincadeira que eu já falei para você, já dissemos que cada presidente teve o seu momento foi de entrar no campo de batalha com a metralhadora. O Itinócio foi o cara da metralhadora. Falou, eu vou sair atirando que alguma coisa eu vou acertar. Foi. Né? E acertou. Bastante, outras não acertou. Mas
era o papel daquele momento, né? A gente Sim. agora tá pegando lá o campo de batalha e fala, puxa, olha, nossa, você acertou na mosca isso aqui. Isso aqui é projeto da fundação, né? Então esse seu legado importantíssimo que aconteceu, eu acho que no momento certo, né? É o que nos dá, assim, eu diria até que a tranquilidade, né? Porque eu não vou precisar abrir nenhuma picada, não vou precisar construir nenhuma estrada de terra, muito menos uma escada cascalhada. Ela já existe, eu só vou melhorar. E eu e os próximos que vierem aí, né? E muito obrigado, né? Porque você foi um cara, assim, muito... Está, né? Porque você está aqui ainda, né? Você foi um cara muito assertivo, eu acho, nessa sua escolha, né? Sua opção de presidência, né? Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho também, quando você já falou assim, passando, né? Sobre o seminário de inovação, né? Que foi uma ideia que eu sei que saiu da sua cabeça, na época a gente discutiu bastante, mas como é que surgiu essa demanda? Como é que você transformou na história? Que essa é muito boa também, conta para nós aí. Então foi assim, eu trabalhava no departamento de segurança departamento mesmo. Eu estava na ESB essa época, eu lembro que era essa época aí. E toda hora, como até hoje, né? Um fabricante que traz um produto novo, ele tenta lançar o produto dele, chega no mercado, o mercado fala assim, olha, isso não está escrito no decreto do bombeiro, então eu não vou comprar seu produto porque ele não está na instrução do bombeiro. Então essas empresas acabavam vindo aqui no quinto andar, né, aqui no prédio do CCB, e falavam, olha, tem um produto que ele faz assim, assim, assim. É mesmo? Tá bom, então vamos testar. Testava, pegava as normas técnicas do país de origem e fazia, eventualmente, a gente fazia uma consulta técnica e se ele atendesse, tá. E as boas tecnologias, por exemplo, o vidro à prova de fogo, muito bom. Drywall, lá há muitos anos atrás, né, o popular drywall rosa, sistemas de supressão por gases limpos. Então tem muitos sistemas novos que entraram, que não estavam no decreto da época. E continuam surgindo coisas novas até hoje também. E continuam né? surgindo. Então o pessoal me procurava muito, né, porque eu estava na chefia do departamento. Assim, mas assim, um pouco assim, caramba, né? De novo, eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para ouvir o cara. Mas assim, como é o funil, né? Como se já não tivesse um monte de coisa para fazer. É o funil. Cada 10, um que tinha um produto que realmente era inovador. Os outros eram produtos legais, interessantes, né? Diferentes, mas não eram mais eficazes do que já tinha na IT já. Então, mas a gente ia ouvindo, quer saber? Aí fui ouvindo. Aí, conversando com o pessoal da Fundabom, eu estava nativo, eu acho que era major. Mas o pessoal que estava aqui, disse, então a gente precisa fazer evento, eu tinha dado a sugestão antes de fazer, eu tinha ajudado, eu não lembro agora. Nós ajudamos eu fui mediador no primeiro seminário de museus, que era um seminário internacional, né? A gente trouxe o coronel do Corpo de Bombeiros de Paris, nós trouxemos o pessoal da NFPA, Gerard, né, da Suíça. Da Suíça. Foi um seminário muito bacana. E, assim, o seminário é bacana, Aí eu estava dormindo. Literalmente eu estava dormindo. E esse negócio estava me incomodando durante o sono. Eu estava meio sonhando com o pessoal me mostrando os equipamentos. Eu falei, caramba, vamos fazer o seguinte, quer mesmo mostrar equipamento? Então vamos fazer isso num seminário. Vamos fazer um negócio organizado aí, vai? Aí eu peguei, acordei. Juro que eu não tinha muito esse hábito, tá? Mas de vez em quando eu fazia isso. Papel e caneta do lado. Anotava assim, pegar esse pessoal que fica trazendo material novo e montar um seminário. Pô, aí eu consegui dormir. Aí no dia seguinte eu procurei o pessoal aqui da Fundabom. Assim, olha, me deu essa ideia aqui, a gente consegue, eles apresentam o produto, o público avalia, o nosso pessoal avalia, alguns produtos entraram mesmo, né, nas a questão do vidro, eu me lembro que foi o vidro foi importante. O Mist, né, como chama? O Water Mist, muito bom também, para aquelas condições que eles se apresentaram. Então, eu vi todos. Eu lembro que esse primeiro eu assisti todos. Você estava no gabinete? Não, estava no gabinete. Acho que estava na ESB, já era coronel. É o que foi lá no Soca HK? Esse aí é o que foi na Uninove? Foi no Soca HK. Soca HK, eu vi todos. Enfim, né? Então foi o que deu uma alavancada aqui também. Né? Então entrou recursos aqui para
E foi um evento bom. Foi quando a gente deu o start Não tenha dúvida. dos seminários. A Fundabom, você enxergou isso muito rápido, ela tem que ser um facilitador também para o comando. Isso. Coisas que muitas vezes, porque a gente sempre, a área técnica e qualquer área sempre está muito sobrecarregado, sempre, porque nós fazemos realmente muita coisa com pouca gente. Então certas coisas que demorariam muito tempo, né, a agilidade, né, a característica que a Fundabom tem, ela pode intervir nesse processo e fazer com que essas coisas que são muito importantes, elas andem mais rápido, né? Favorecendo o Corpo de Bombeiros, favorecendo a população de uma forma geral, porque, claro, se você tem processos mais rápidos, você vai ter respostas mais rápidas que tornarão a vida mais segura. Né? É isso mesmo. Então, foi muito, essa sua sacada aí foi muito legal. Eu lembro que logo que você falou, eu não sei se eu já era coronel, acho que era tenente coronel, não sei, talvez gabinete, eu falei, puta, é isso, né? Vamos incentivar a fundação a pegar esse pedaço, né, da responsabilidade, né, e apoiar o comando do Corpo de Bombeiros para que tenha mais agilidade e para que realmente as pessoas sintam a diferença. Né? Essa foi uma sacada. Dormindo, né? Foi dormindo. Até me incomodava, mas no final até me aliviou. E foi muito bom. Eu sei que aí você já passou para reserva, você também colocou a mão na organização e você chegou também não sei se como presidente, você chegou a organizar seminários desse tipo fora do estado, né? Sim, a gente fez alguns trabalhos, o que eu considero assim mais satisfatório para mim foi o seminário em Minas Gerais, porque lá a gente ajudou a nossa co-irmã, né, a Fundação Salvar, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a organizar o seminário dela. Então, foi um seminário que a gente apoiou, era da Fundação Salvar, mas a gente apoiou porque eles ainda estavam nascendo. Estavam criando a fundação deles ainda. Para nosso azar, veio a pandemia, bem 3 meses antes do seminário. Puxa vida. Aí nós tivemos que esperar, mas ficou naquela espera, não espera. Aí no final, mais para frente, a gente acabou transformando num webinário. Né? Porque não tinha como esperar, não tinha um horizonte para acabar essa pandemia, né? Então, vamos mas o webinário acabou sendo também o webinário foi sucesso, feito dentro dos moldes de um webinário, ele foi grande. E assim foi. Então tá lá a nossa querida Fundação Salvar, né? Tá lá com o pessoal. A gente teve alguma coisa com o Rio de Janeiro também, não teve? Porque nós apoiamos. Nós pedimos para o Martinho ajudar. O Martinho, né? Eles tiveram um campeonato de estricação veicular, alguma coisa assim. Foi a gente foi apoiar. Lembro agora. Mas a gente conversou bastante, né? Eu recebi o convite do Coronel Estevam para expor as atividades da Fundabom na Liga Bom. Aí eu estava no comando, eu lembro. Foi em Brasília que você foi? Foi em Brasília. Eu fui para Brasília, conversei. Então, assim, tem outros corpos de bombeiros militares que têm fundação. A do Rio de Janeiro, a Funabom. Muito grande, muito bem estruturada, só que o foco deles é outro, né? O foco deles é o bombeiro militar, que eu acho muito bacana, né? A instituição Corpo de Bombeiros é o Estado que cuida e os bombeiros, as pessoas, é a fundação que apoia. Que, aliás, é um outro tópico que eu gostaria de falar mais para frente, sobre a Fundabom começar a focar também nos bombeiros. Mas voltando aqui, nós fizemos essa atividade. Desculpa. Então tem essa fundação de Minas, Rio de Janeiro, Goiás, mas essa eu não consegui conversar com eles. Hoje é o comandante Washington, que está lá, um grande amigo, comandante-geral do Bombeiro de Goiás. Um abraço, não sei se está nos vendo, comandante Washington, mas eu vou mandar o link para o senhor aí. Está no Nascedouro a Fundação do Espírito Santo, não sei se eles estavam tramitando os documentos, eu acredito que já deva ter saído. Pernambuco também estava agitando alguma coisa. Pernambuco não conversei. Teve aqui o Rio Grande do Sul, como poderia esquecer, né? Nosso Rio Grande do Sul também já conseguiu inaugurar a fundação deles. E assim vai indo, né? Mas a fundação, ela não é barata, né? Vamos dizer assim, né? Como a gente não tem mantenedor, todo o serviço da fundação precisa de funcionários. Os funcionários têm que ser pagos. Então a gente tem que ter uma receita que cubra os próprios custos e consiga gerar recurso para o bombeiro. Não é só entra dinheiro e vai 100%. Uma parte tem que ser reinvestida aqui na Fundabom para ela continuar existindo. Então, corpos de bombeiros militares de estados menores, às vezes tem um pouquinho de dificuldade em gerar
em criar uma fundação, né? Quando eu falei aí na época, acho que lá na Liga Bom, aí algum coronel, então como é que é a fundação? Assim, assim, assim. Quanto custa? Quanto custa? Eu falei, ela custa para mim algo como 35, 40 mil por mês. Aí ele já, por mês. Para manter o motor ligado. Para manter uma estrutura dessa, para manter os funcionários com um padrão bom de funcionários, né? Não posso pegar estagiários, né? Tem que pegar funcionários formados, já profissionais. Então não é barato. Eu acho que você montou uma estrutura, vocês, né? Porque eu te incluo no hall de ex-presidentes, bastante enxuta. É a cara do bombeiro. Né? Pouca gente que faz muita coisa. Pouca gente que faz E tem muita que ser coisa. assim. A gente Senão tem não uma dá. estrutura mega enxuta, mas ainda assim a gente tem que ser autossuficiente, e somos, né? Graças ao trabalho de todos que vieram até agora, de conseguir gerar os recursos para manter a fundação e ainda gerar recurso para investir naquilo que o bombeiro determinar. E não foi fácil. Eu tinha falado na nossa transmissão de posse, né? Eu não lembro agora a porcentagem, gente, mas assim, a pandemia, ela derrubou 70. Mas foi geral, né? Foi geral, mas as né? fundações, Sofreram associações, 70% fechou e a grande maioria não voltou. Não tem mais recurso para voltar, acabou. Acabou, extinguiu. E nós aqui, né? Bem ou mal, sobrevivemos e ainda continuamos gerando um pouquinho de recurso para o bombeiro. Então, eu acho que a gente foi bem. E agora, nossa expectativa agora com você, né? Que é um cara mais desenrolado, né? Bem. Quer ficar jogando peso nas minhas costas aí, Miquel. Então, eu acho que o desafio é o seguinte, para mim, né? Que muito me honra estar na presidência, estou começando, porque foi uma maneira, eu falei isso lá no discurso de pós, né? Foi uma maneira que eu encontrei na reserva de continuar apoiando o Corpo de Bombeiros. E isso, para mim, já é a melhor coisa que poderia acontecer para mim. Né? para nós. Para nós, né? Que eu tenho certeza que você pensa da melhor maneira, né? Uhum. Nós amamos o bombeiro, tudo que nós temos na vida, quem deu pra gente? Foi o bombeiro. Foi o bombeiro da Polícia Militar, tudo que eu tenho na vida. E eu não estou falando só de bens materiais, estou falando de absolutamente tudo. Então a gente, de alguma forma, pelo menos como eu penso, eu sei que você pensa, eu preciso devolver alguma coisa, né? E acho que nada melhor devolver do que o nosso próprio trabalho, né? O que a gente aprendeu, as nossas experiências, né? Claro, contando com pessoas que nos cercam, né? Que são realmente poucos, mas são competentes, muito competentes. Mas o trabalho não é fácil não, né? Não é fácil, é verdade. Não é fácil. A gente gira vários pratos aí, né? Cada vez que vem um veterano, alguém visitar a fundação, que a gente começa a conversar, todo mundo fala, nossa, mas eu não sabia que a fundação faz tudo isso, né? A gente faz tudo isso, estamos pensando em fazer mais ainda, né? E aí já abri a brecha para você falar do bombeiro aí que você queria falar. Mas antes de começar a falar de novo, eu vou oferecer para você que seja, obviamente, aliás, só que é responsabilidade sua, né? Nossa. Não, essa é sua. Que é o cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café é um café temático que nós temos aqui na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica na rua Anita Garibaldi 25, bem ao lado do comando do quartel do Corpo de Bombeiros. Para você que está aqui pelo centro, quer conhecer um lugar diferente, decoração temática de bombeiro, respirar de bombeiro num café muito agradável, venha ao Bomba Café. E o Bomba Café, quem trouxe é a criação do nosso ex-presidente, o Coronel Itinossi. Nós, né? Na verdade, eu acabei não comentando, né? Mas como no bombeiro, né? A gente trabalha em equipe, né? O grande mérito do Bomba Café eu dou pro Coronel Basso. O Basso, opa, não podemos esquecer do Basso. Que nessas andanças dele, né? Uma pessoa bem extrovertida, né? Ele transita em muitos ambientes, né? Enfim. E ele que trouxe a ligação entre o Coronel Nobre, né? Que é o nosso parceiro do Bomba Café. Parceiro do Bomba Café e o espaço. Então a gente sentou, o Basso fez a ligação. Então, o Nobre está querendo investir, a gente tem um espaço, vamos sentar, conversar, vamos fazer um estudo de mercado aqui da região. A gente estava no pré-pandemia, então ainda estava, de repente caiu. E aí? Vamos revisar? Como é que a gente vai fazer? A gente já tinha, acho que, assinado o contrato. Eu falei, olha, Nobre, tranquilo, vamos esperar. E fomos esperando, e ele foi investindo, e aconteceu que deu certo, né? O investimento hoje é um sucesso, nosso Bomba Café. Sucesso, que eu acredito. Gera recurso para a nossa fundação, que é muito certeza. Importante. Você tinha falado de temática, né? Pelo que me disseram, é o único temático do Brasil. Eu acho que não tem outro, não.
quiçá além do Brasil aqui. América do Sul nunca sei, vi, eu também mas no não- Brasil com certeza. só No tem Brasil, a com gente. certeza, não tem nenhum. Então, realmente, quem puder vir aqui não vai se arrepender. Principalmente quem gosta de bolo, viu? Eu vou dar a Nossa, dica. o bolo daqui A boleira daqui é demais. espetacular. E o Guarante Nosso deixou para nós aqui também a herança, né? Boa herança, né? Das ideias de nós expandirmos o Bomba Café. Né? Existe interessado já, né? De colocar o Bomba Sim. Café em outros lugares, né? A gente não pode falar ainda porque não tem nada certo, mas Uhum. ele deixou para nós aqui, o Guarante Nosso, esse projeto de a gente colocar o Bomba Café em outros lugares, né? Sim. Que eu acho que vai ser também uma coisa muito bacana E para a fundação. que tá bem, assim, né? Tem um monte, né, gente? Acho que eu abri, você lembra, Miquel, uns 40, né, frentes, né? Eu fiz um monte. Ah, pode fazer? Então vamos tentar. Vamos. Dessas daí que vingaram são essas, mas o que eu acho que tem um grande potencial é o Museu do Bombeiro, Essa é lá em lá em Olímpia. Olímpia, Uhum. né? E tá a tratativa. A gente precisa falar um pouco sobre isso, porque as pessoas também não sabem, né? A gente está aí no processo de transferência do acervo, né? Histórico do bombeiro, que também é uma coisa que o bombeiro não tem capacidade, porque tem muita coisa, mas a gente fazer a gestão do acervo histórico, nas viaturas antigas, os equipamentos, Exatamente. na Fundabom. Porque, por exemplo, para você ter um museu do bombeiro, você precisa de um museu alugar. Você precisa ter uma sala tipo uma sala cofre, né? Um técnico sabe o nome melhor, mas tem uma sala com ambiente controlado, de umidade, Para a própria temperatura, preservação a preservação do material. Tá. Então, o Estado não vai fornecer isso. Não está no escopo dele. Né? Claro. Então, tem que ser a Fundabom mesmo, via contratação de profissionais. Então, uma parceria que a gente está tendo com o prefeito Fernando e Cunha. o deputado Geninho e equipe. Então, a gente está em tratativas. Já ano passado a gente foi visitar o imóvel, né? Então, já tem um imóvel que deve ser o primeiro museu, que ele vai ser Ele não é o definitivo, ele é um trampolim. Ele é o transitório até a construção do museu. Porque o prefeito Fernando ele deu um terreno gigantesco lá, né? Enorme. Só que a gente ainda não tem dinheiro para construir o prédio. A gente tem o acervo, mas não tem como fazer as paredes. Então a gente vai fazer esse transitório até gerar recursos para poder construir o definitivo. E um super apoio de Olímpia, Geninho e companhia lá. E, lógico, o comando local, né? Essa é uma ideia muito simpática, né? O próprio comando do Corpo de Bombeiros vê com muito bons olhos, né? Que além de resolver a questão da preservação de todo o acervo que o bombeiro tem, ele disponibiliza isso, né, para a população. Uhum. Sem esquecer do nosso centro de memória, né? Aqui na Vila Mariana. Esse é o que eu ia tocar. Pode falar. Então, o centro de memória ele tem um outro perfil, né? Ele não seria mesmo um museu. Ele seria só um centro de exposições e tal. E dificilmente seria sustentável, né? Autossustentável, né? Pelo formato, porque é uma edificação menor. Tal. Pré-tombado. Tombado, então já não é qualquer um que pode mexer. Então, com os recursos de Olímpia, a gente trabalharia na sequência com o centro de memória. Exposições itinerantes, né? Então, o que eu acho muito bacana do centro de memória é a localização, Viti. Fantástico. Que ele está ali em frente ao metrô Santa Cruz, né? Funciona dentro de uma unidade de uma base de bombeiro, né? Da Vila Mariana. O prédio é lindo, é um prédio tombado. E a gente mantém uma parte do acervo nosso lá, né? Para visitação. Principalmente o acervo documental, lá tem muita cara de foto, né, essa coisa toda. Tem. É um fácil acesso, né? E quiçá um dia a gente tem o nosso Bomba Café lá, né? Tá nas nossas. Tá no radar, né? Tá no radar nosso, né? Tá no radar. Até porque para entrar no clima, né? Sim. Café, exposição, o quartel. O quartel. Né? O próprio quartel que vai estar no entorno. Sabe o que é legal, Iti? Porque as pessoas foram construindo isso, né? Foram pessoas como você e outros, né, que viajaram e viram isso lá fora, né? Sim. E viram, né? Então a gente, você também conhece, né? Nova York, a Fundação dos Bombeiros de Nova York, Los Angeles. Falando de bombeiros grandes, né, que têm as suas fundações e que fazem exatamente o que a gente está procurando fazer, né? Uhum. Não só a questão da educação pública, do apoio ao bombeiro, mas também da memória, né? Da preservação da memória, do acervo, né? Uhum. E é para isso que a fundação serve, né? Para isso que nós criamos a nossa fundação, né? Uhum. São grandes desafios, né? A gente está só no começo dessa estrada, como eu falei, né? A picada já abriram, você contribuiu, já até cascalhou a picada, né? A gente agora tem que fazer uma estrada, que a gente sabe que é longa, mas a gente está
para onde a gente está olhando? A gente está olhando para quem já fez, né? A gente está se espelhando, né, nessas organizações internacionais que fizeram isso, né? Sim, sim. Tem várias ideias que... A ideia de trazer, por exemplo, um curso nos moldes do curso da Universidade do Texas, né, na ESB. Você lembra que a gente tinha conversado? Dar férias para os alunos durante uma semana. Está no nosso radar de projetos ali, tá? Eu estou olhando para a nossa lousa, ali tem todos os nossos projetos então, ali. Tem coisa meio maluca, né? Vai trazer o curso do Texas para cá? Por que não? Estrutura a gente tem. Estrutura a gente tem, pessoal capacitado a gente tem, né? Instrutores de lá, né? Nós somos instrutores de lá, fomos, né? Você foi instrutor. Você não falou sobre isso, né? Você foi instrutor do curso do Texas. Pô, tá vendo? Tem que falar, pô. Isso é uma parte importante verdade, do seu currículo aí, pô. 96. Final de 96. O Coronel Garçom, a gente era tenente. Aí o Garçom estava tirando o serviço lá na Moca, lá no quartel lá da sede do 3º GB. Aí ele falou, eu vou pro Texas fazer um curso lá. Você não quer ir junto? Como que é o esquema? Então é assim, paga assim, tá. E o curso é em espanhol, né? O único curso em espanhol. É em julho, né? É o único curso. A gente mandou vários profissionais para lá. Isso, mandamos muitos. Na época eu era solteiro ainda, até dá pra tirar uma graninha. Aí nós fomos. E aí o garçom muito bem relacionado, né? Bem falante. Então, mas lá no Brasil a gente já é instrutor também. Vocês são instrutor? Somos. Então faz o nosso curso de instrutor daqui. Aí eu fui fazer o curso, como eu cheguei um pouquinho antes, eu já fiz o curso de instrutor, por indicação dos amigos, e no primeiro curso eu já fui como instrutor. E aí eu fui por 3 anos instrutor lá. E aí pegamos essa expertise, 97, 98, 99. O garçom ainda continua indo um pouquinho, né? Aí depois eu casei, aí já não dá. Aí não dá mais, as demandas familiares já não dá mais. Aí já não dá mais pra ir, né? E tem que optar, né? Então, mas enfim, mas eu peguei uma expertise muito boa, né? Eu acho bacana essa troca de informações, né? Então, por exemplo, na época, a gente não usava EPI, lembra? Só usava capa. Só capa e não tinha calça. Capa, aí tinha que comprar uma calça mais comprida, né? Parecia uma camisola para ir as pernocas de fora, né? Então, protegia até a canela, protegia da coxa para cima e o joelhão exposto ali, né? Bate e tal. E não foi mais uma ou duas ocorrências, mas até comigo. O que aconteceu? Eu fui fazer o curso em 97 e para fazer o curso tem que ter EPI completo. Então o que eu fiz? Comprou uma calça. Comprei uma calça. E pior que a mais barata. Era meio salário. Não, até que ela era barata. O problema é que ela era amarela, né? Então só dava eu na ocorrência, né? Aquela calça amarela. Puxa, eu lembro disso aí, cara. E aí eu cortei a capa, né? Eu não vou ficar com essa camisola. Não preciso da camisola. Eu já tenho uma calça que protege o que tem que proteger. Então não preciso dessa camisola até aqui. Então eu cortei minha capa, ficou mais ágil, né? E aí aparecia mais a calça ainda, né? Até o Paca. O coronel tá assistindo o filme, né? O coronel vai lembrar disso aí. Pô, japonês, que porra de calça amarela é essa, né? É a minha. Mas por causa dele, ele comprou. Ele comprou. Coronel, é a minha. As bolas são minhas, eu vou proteger. Você que tá dizendo. E aí foi assim. E, por exemplo, logo, sei lá quando foi, 2000, 2001, peguei um incêndio em oficina, que caiu, tinha umas bandejas que eles colocavam solvente, alguma coisa assim. No meio do incêndio, isso daí caiu em cima de mim. E aí, como eu tava com capa e calça, pegou fogo, eu apaguei. Se eu tivesse com o EPI padrão da época, teria queimado as pernas. Como aconteceu com muitos bombeiros. Então, e aí a gente, todos nós que fomos fazer atividades fora, né? Todo mundo usa calça lá fora, E aí o comando... Mas acho que o primeiro comando que comprou calça foi a do Jair. Não posso estar cometendo alguma injustiça aqui, não quero, mas eu tô mais ou menos citando. Eu acho que foi. Então, foi para eu não usar mais amarela, por isso que ele comprou preta para todo mundo. Esse japonês de amarelo aí tá destacando muito, meu. Compra preta para todo mundo. Então. Mas olha, eu acho o seguinte, o que você tá falando só mostra o nosso espírito de querer melhorar as coisas.
né? Você não foi lá comprar uma calça amarela para afrontar nada. Você foi porque você teve uma experiência, você viu a importância disso, você sentiu na pele, você foi um instrutor, você comprou do seu bolso. E o bombeiro é muito isso, né? A gente vai fazendo as coisas, né? No intuito não é para nós, né? A gente pensa, né, no coletivo, né? E não pode ser diferente disso, né? Eu vou dizer mais, até a questão da... Alguém já deve ter falado da Conrado Wessel. Não, mas é uma boa oportunidade de falar. A gente chamar alguém, pode falar um pouquinho com mais... Eu acho que sou eu que tenho... Porque foi a pessoa que teve mais vivência com o Conrado Wessel. Mas com relação principalmente a Conrado Wessel, né? Principalmente ao seu Conrado. A gente sempre brincava, né? Põe na conta do seu Conrado, né? Porque ele que estava pagando. Mas assim, eu tenho impressão, mas a instituição, não vou dizer militar, mas a instituição bombeiro militar que mais mandou gente fazer benchmark fora, fomos nós. Até agora, nós estamos batendo 1.700, na maioria praças que tiveram a oportunidade de ter experiências no exterior, sejam em feiras, sejam em eventos, sejam em seminários, sejam em eventos esportivos. Nós já batemos mais de 1.700. Então, eu não conheço nenhuma instituição que tenha essa envergadura, essa robustez de mandar oficiais e praças para fora. E isso foi... a gente tem que fazer, você tem razão, a gente tem que fazer um podcast só para falar da Fundação Conrado Wessel, né? E quem foi o Conrado Wessel, né? E principalmente quem foi o Conrado Wessel. Quem foi o Conrado Wessel, que é uma história riquíssima. Eu mergulhei nesse assunto durante muitos anos, porque cuidei, né, dos grupos, né, que iam viajar, e claro, por essa razão eu acabei tendo muita interface com a fundação e fui aprendendo a história do próprio Conrado Wessel. É uma história de amor ao Corpo de Bombeiros, de uma pessoa que não era bombeiro. Que não era bombeiro. Mas tinha espírito. Mas tinha um espírito totalmente, a própria história de vida dele é um negócio de espírito de bombeiro mesmo, e que ele, ao falecer, né, antes, faz um testamento deixando todo o seu patrimônio, que era muito grande, para algumas instituições, não foi só o bombeiro, mas ele fez questão de, né, tudo que ele distribuiu ali para essas outras instituições, tudo que fosse para elas, 3 vezes mais, até hoje, vem para o bombeiro. E é com esse recurso, que você muito bem lembrou, que a gente teve a possibilidade de mandar já mais quase 2.000 bombeiros para fora para se especializar. E a novidade, Puti, que você já sabe, né? A partir o recurso estava disponível na Conrado Wessel, a gente destinava diretamente para os bombeiros. A partir desse ano, esse recurso ele vai entrar no bombeiro via a nossa fundação. Foi uma determinação do Ministério Público, né? Então agora nós faremos a gestão disso, e a ideia é outro desafio, né, Iti? É pegar esse recurso e realmente fazer com que ele seja da melhor maneira utilizado na continuidade da especialização dos bombeiros. Mas sabe o que eu acho certo? Porque aí ele entra dentro daquela nossa conversa, do começo da nossa conversa. Esse recurso ele entra dentro do planejamento estratégico. Exatamente. Tanto da fundação quanto do Corpo de Bombeiros. Então ele fica alinhado. E dá mais agilidade a isso, né, Iti? A gente tem mais... possibilidades de, além de otimizar o recurso, atingir, chegar, né, nos destinos, eu quero dizer, o destino de onde a gente vai mandar o bombeiro, de uma forma mais ágil, né? A gente tem mais jogo de cintura para isso, né? E puxando um ganchinho aqui, né? Você falou de oficiais e praças que vão viajar para fazer esse benchmark externo, trazer conhecimento e tal. Uma coisa que eu senti assim... eu podia ter feito mais. Essa questão da Fundabom ter mais permeabilidade com os praças. O podcast foi iniciativa do Martinho, sua. Martinho. Nossa. Martinho. E Miqueias, né? Tá no background aqui, né? Mas... Nós somos 2 diretores aqui, Martinho e Miqueias, MM. MM. Ah, tá. Bom, tudo bem, vai. Enfim... Mas estava falando das praças, né? Então eu senti um pouco... Mas eu acredito, pelas nossas conversas, né? Que a gente está passando o serviço para você, uma possibilidade que eu vejo da gente ajudar. Então, a gente está muito focado na instituição. Na verdade, quando veio a pandemia, eu estava focado em sobreviver, né? Mas depois que estabilizou, no final da pandemia, a gente já se adaptou ao novo contexto e tal. A gente voltou a mandar recursos, mas a gente mandava muito recurso para o Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, eu acho que foi com você. Precisamos mandar um tenente fazer um curso de combate a incêndio em Goiás. Mandamos um praça também. Silva. Foi o Silva. Foi na nossa época de comando, o Silva, eu.
Então, aí você me avisou na sexta tarde que tinha que mandar o menino do domingo, porque o curso começava segunda. Fundação, velho. Ah, que legal, né? Que legal. Ainda bem, porque passagem em cima da hora, ela custa sempre mais É barato. sempre mais mesmo. barato, né? Obrigado por ter me avisado em cima da hora. Mas a gente foi lá, conversou com o financeiro, como é que tá o... A gente tinha que deixar sempre o dinheiro em reserva para vocês, né? Porque vocês tinham essas manias de pedir em cima da hora. Mas tinha. Aí a gente É urgência, Tinócio, é urgência da necessidade. Mas eu acho que com planejamento, eu acho que agora que nós estamos estáveis, a gente pode começar a trabalhar com uma área que eu não tinha falado muito, que é a questão de apoiar os oficiais também, lógico, mas principalmente as praças. E como é que a gente vai apoiar as praças? Sendo um facilitador na área de ensino. Mas eu tenho tanto curso assim para pôr praça, para dar aula. Cursos livres, pós-graduação, talvez não. Mas tem uma aula assim que qualquer soldado pode dar. Porque os nossos soldados, e você pode falar com muito mais propriedade, têm nível superior, Sim. principalmente na matéria de prevenção e combate a incêndio e resgate. Então, onde eu vou chegar? O Pavão já está dando risada, né? Brigadas. Eu acredito que a Fundabom, ela pode ser um catalisador. Você sabe, eu não vou dar spoiler, assim, é linguagem de podcast. Não podemos dar spoiler, mas tem uma coisa bacana vindo aí, né? Que você é você, como é que eu vou dizer? Você foi o pai da ideia, né? Que nós vamos fazer. Então, realmente, a gente vai ter essa possibilidade de... Porque é um ganha-ganha, viu, Tinócio? A gente resolve questões institucionais e prestigia o nosso cabo, o nosso soldado, o nosso sargento, né? Na atividade docente, que é a única atividade que o policial militar pode desempenhar legalmente, né? Mas eu vou te dizer, tem um retorno para a instituição. Por quê? O soldado, o sargento, a partir do momento que ele vai fazer uma instrução de brigada, ele não pode chegar lá, eu vim dar aula, porque eu sou bombeiro. Então, eu quero saber, porque aí você está com um aluno que é de uma instituição, a gente só pode trabalhar com instituições públicas. Públicas, né? Claro. Até por questão de compliance. Mas aí chega o brigadista e ele faz aquelas perguntas assim, então, mas meu vizinho pegou fogo na casa dele e a chama era verde. Por que a chama era verde? Verde? Tem que preparar. Então, tem que preparar. Isso força o nosso soldado a se preparar. Estudar. Então, isso tem a questão. Ele tem expertise, ele tem experiência. Prática. Ele tem a prática, então ele vai ser um instrutor que ele consegue exemplificar o que ele está falando, e ao mesmo tempo, como ele tem que estudar para pegar essas peculiaridades, ele dá esse retorno no quartel. Então, aí quando ele, nesse exemplo fictício que eu dei, né? Peguei um incêndio de cor verde. Porque tem muito cobre lá, tem fio de cobre. Então talvez tenha coisa elétrica ligada. Opa! Então ele mesmo é obrigado a se atualizar, se aperfeiçoar. Então ele ganha, porque ele vai ser remunerado e ele vai ter que estudar. A instituição ganha porque tem um profissional que ele estuda mais além do que a gente pede. E a população ganha, porque você tem um instrutor com experiência de conhecimento e experiência prática. Claro, que vai instruir pessoas que vai evitar que acidentes aconteçam, né? Ou que elas piorem, né? Exatamente. Então, mas esse modelo, ele é o modelo, por exemplo, da Fundação do Bombeiro de Nova York. Ela trabalha exatamente assim, né? Nós não estamos inventando nada, né? A gente está fazendo como os outros fazem com sucesso há décadas. Essa eu espero eu espero sinceramente que você consiga desenvolver essa linha, né? Estamos trabalhando fortemente nisso. E como eu falei, né? A fundação ela tem que focar nos órgãos públicos. E eu acho muito importante isso daí também, né? Todos nós somos servidores e servidos pelos órgãos públicos, né? Então, nada mais justo do que toda a população é servida pelos órgãos públicos. Então, os órgãos públicos têm que ser os primeiros a dar o exemplo. Tem que ser os primeiros a estarem regularizados, os primeiros a terem uma brigada mais treinada, eles têm que estar dentro da lei. Então, nada melhor do que ajudar todos os órgãos públicos a ficar dentro da lei. A ideia é tão boa, Tinócio, que nós, né, a gente pode falar, porque já fizemos, né? Nós já temos pareceres da PGE favoráveis a esse nosso trabalho, e nós temos já portfólio de serviços, né? Nós já treinamos brigadas do Tribunal de Justiça, nós já treinamos brigadas do TRT, de autarquias, né? O Hospital da Cruz Azul,
Acabamos de novamente fazer um treinamento. Então, o que você está falando é muito importante, porque é o órgão público em auxílio ao órgão público através de uma fundação. Sim. Porque talvez nós, como bombeiro, nós teríamos dificuldade, por todas as razões que nós sabemos, né, Sim. de fazer acontecer. A fundação faz essa ponte e viabiliza que nós possamos fazer. Você percebe, a gente quando estava na ativa, muitas vezes, né, o bombeiro pode dar brigada no prédio público. Mas no nosso prédio público, não pode. Por que não pode? Porque nós somos os fiscais. Exatamente. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu vou fiscalizar depois? Até isso a fundação viabiliza também, claro. No que pese, né? A instituição é a fiscal. Então não pode o fiscal fazer uma coisa que ele vai fiscalizar. Claro. Até porque não tem nem efetivo para isso, né? Não tem gente. Durante o serviço ele tem que estar atendendo a ocorrência, então não dá. Então a gente dá folga. É uma coisa assim que eu espero sinceramente que você consiga desenvolver e vai puxar os praças para Fundamon. A gente está estourando nosso tempo, mas antes de terminar, a gente já te agradecendo, né, dizer para quem está nos assistindo, esse é o nosso relatório de atividades, né, da Fundação, esse aqui é o de 21. Aqui é onde a gente relata tudo que a Fundação fez. Isso aqui está disponível no site da Fundamon, é importante. Isso aqui é prestado conta ao Ministério Público, né, ao Ministério Público, a curadoria das fundações. Pois não, por favor, você vai falar. Isso daí foi uma preocupação minha, né? Eu não aposentei para ficar me expondo, né? Eu ia falar outra coisa, mas aqui vai ao vivo, né? Então vamos fazer o seguinte, tem dinheiro? Tem, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, contratamos um gerente financeiro, então ele que tem que cuidar. Ele contratou um contador, um escritório especializado em contabilidade. Que tem feito excelente trabalho. Há muitos anos. Disso, disponibilizei as nossas finanças para a controladoria do bombeiro. A hora que a controladoria quiser, ela pode vir aqui e dar uma olhada nas nossas finanças, a qualquer momento. Até porque o presidente do conselho curador é o comandante do Corpo de Bombeiros. É o comandante do Corpo de Bombeiros. Nós prestamos conta para o Ministério Público. Então, nosso relatório tem que ser redondinho. E fora isso, eu contratei uma auditoria independente para olhar nosso contador, nosso financeiro. Então eu tenho 10 pares de olhos. 360 graus. Todo mundo está de olho nesse relatório. Então eu estou muito tranquilo, passei o comando, mas assim, está bem estruturado. Eu acredito assim que os nossos parceiros, né? Às vezes ficam, a fundação, tem algum privilégio? Não tem privilégio nenhum. Até porque nós estamos aqui trabalhando voluntariamente, né? Até porque a gente não leva... exatamente, nós estamos trabalhando de graça aqui, né? Então, eu trabalhei de graça. Agora é você que vai trabalhar. Continuamos. Mas é importante, Iti, eu te agradeço a sua vinda aqui. Eu acho que esse bate-papo... Desculpa a gente ter tomado mais tempo falando de fundação do que de você mesmo, né? Nós conseguimos falar. Mas é a primeira oportunidade que, pelo menos, eu tenho de falar sobre a fundação, né? Para o nosso público, né? Que nós somos, o que nós pretendemos. Faremos mais alguns drops aí disso através das redes sociais, já estamos produzindo. Mas eu quero te agradecer, né? Por esse presente que você me deu. Isso eu estou sendo muito sincero. Dessa possibilidade de continuar ajudando o Corpo de Bombeiros, né? Que está no nosso coração. Muito obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo seu legado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conversando com a gente. E eu deixo aqui para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né? A equipe foi muito boa. Realmente teve momentos durante a pandemia que eu fiquei preocupado, né? Porque eu sou meio ansioso, assim. Então, como é que tá o caixa? E hoje, assim, 6 meses antes eu já vou pegar. E não tinha previsão, né? Então, porque não entrava nada, né? Tá tudo parado. Não, dá para sobreviver. Vamos levando. E a equipe foi consciente. Eles, eu tenho direito a sala. Não. Tem hora que a gente vai ter que apertar o cinto. Todo mundo apertou o cinto, a hora que deu para liberou. Então eu só tenho a agradecer. Foram 4 anos assim de emoções, né? A grande maioria positiva. Eu espero que você, não as negativas, mas as experiências positivas, você tenha o prazer delas. E vamos continuar, como você falou, né? A gente faz tudo isso por amor ao bombeiro. Não tem... tudo que a gente tem é graças ao bombeiro. Então eu sou um eterno, uma vez bombeiro, né? Sempre bombeiro. Então, mesmo na reserva, a gente vai fazer envidar todos os esforços para ajudar o Corpo de Bombeiros. É isso aí. Obrigado. Obrigado, querido. Sucesso. Valeu. Valeu.
Esse foi então mais um episódio do nosso 193 BombaCast, espero que você tenha gostado. E antes da gente encerrar, por favor, lembra mais uma vez, estamos chegando a 1.000 inscritos no canal, né? Pegamos com menos de 500 e a ideia é fazer ao vivo, pessoal, já fazemos ao vivo. Então, muito importante, não esqueça, divulgue o nosso canal, faça a inscrição e acompanhe as nossas programações todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.